Ok, pessoal, essa é mais uma aula de cálculo 3 e nessa aula eu vou trazer para vocês a fórmula de diferencial no ponto, tá? É quando você quer encontrar aí, como o próprio nome já fala, ele pede aí a diferencial. Gente, a diferencial lá em cálculo 1, eu não vou colocar aqui para vocês porque hoje está sendo um dia complicado para mim. Eu estou tentando fazer esse vídeo algumas horas, sem brincadeira nenhuma. E aquela minha gambiarra que eu fazia da mesa digitalizadora não deu certo hoje de jeito nenhum. Tá um dia chuvoso aqui na cidade. Enfim. E aí eu tive que apelar para o PowerPoint e escrever isso aqui na mão. Então, gente, a diferencial eu estou falando em relação à imagem, que aqui a diferencial no R3 seria o Z, tá? E aí, gente, a diferencial não confundam com a variação necessariamente da função ali entre aqueles dois pontos que você vai pegar, tá? Então a diferencial está ligado muito à variação, só que na derivada do ponto, tá, ok? Pesquisem aí o vídeo na internet que vocês vão encontrar que variação a variação está muito ligada à derivada, tá, ok? O diferencial aí, não a variação necessariamente da função em si. Pois bem, feito isso, eu vou pegar essa formulinha aqui, que é a transformação linear. Você está escrevendo isso aqui numa linha só, tá? Dessa diferencial aqui, que é no R3. Bom, aqui eu coloquei para sendo duas no meu domínio sendo no R2, mas se tivesse um domínio no R3, se tivesse uma terceira, uma quarta variável, a forma seria muito semelhante. Eu só ia acrescentar aqui, tá? Que é a diferencial de x no ponto vezes x menos x0, que é o ponto de x, né? Mais a derivada parcial de y vezes aqui, tá? Gente, isso aqui a gente consegue reescrever como é uma variação, né, de x e de y e ao domínio, eu posso reescrever esses caras como sendo ΔX e ΔY, tá? E aí, gente, a gente vai ver mais para frente, eu vou fazer as duas formas, que na forma clássica, esse cara aqui, ó, ele vai receber o nome de dx, tá? Que é a variação em relação a x, e o ΔY vai receber o nome de variação de y. E aí, gente, a diferencial de z, ou seja, a variação de z em relação a esses dois caras aqui, como eu tinha falado no início, eu posso escrever como sendo a derivada parcial de x vezes a variação de x, né? Afinal de contas, x menos x0 é a variação de x, mais a derivada de y no ponto, né, vezes a variação de y. Vamos para um exercício que vocês vão entender melhor. Bom, um exemplo aqui que está até no livro, calcular a diferencial de f de xy, tá, igual a x mais raiz de xy no ponto 1 e 1. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é recorrer àquela fórmula, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui já substituído o x0 como sendo 1 e o y0 como sendo 1 também, tá, ok? X e y aqui. E aí, gente, olha, substituir aqui, eu vou ter que calcular a derivada de x nesse ponto, tá? Vezes essa variaçãozinha, né? x0 eu coloquei como sendo 1, mais aqui, ó, a derivada de y no ponto vezes o y menos 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é calcular a diferencial dos dois, não é isso? Então, bora calcular. Derivada de x e derivada de y, quer dizer, tá? Então, na derivada de x, antes de fazer alguma coisa, eu vou reescrever para melhorar aqui a minha situação, essa raiz como sendo elevada a meio, que aí eu vou fazer a derivada do expoente. Então, a derivada de x, tá? Eu vou trocar aqui, vou colocar
Meu apontador a laser, acho que é melhor. Bom, a derivada de x, pessoal, é 1. E aqui com esse cara, eu vou descer esse expoente meio, multiplicando. E aí, como eu faço sempre menos 1 no expoente, vai ficar elevado a menos meio. Vezes a derivada que está dentro. Lembra? A regra da cadeia aqui, tá? Derivada que está dentro, o x vai virar 1 e o y é uma constante que está multiplicando. Então, vezes y. Daí, vocês vão fazer aí em casa de vocês, no caderno, vocês vão ver que raiz negativa, meio, é a mesma coisa que estivesse multiplicando embaixo um denominador. Tá? Ele vai para baixo, porque tudo que é meio, tudo que é negativo, é embaixo. Então ficou aqui em cima só o y, vezes 1, né? E aqui embaixo ficou 2 vezes a raiz. Ok? Em relação a y, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente vai descer o meio, tá? O x aqui ele vai sumir, né? Porque ele é uma constante que não tem nada de y, então ele some. Vamos fazer só em relação a esses caras aqui, tá? Deixa eu colocar de novo meu apontador a laser. Eu vou descer o meio, vou fazer menos meio aqui, e a derivada do cara que está aqui dentro é só x. Bom, isso aqui já ficou mais fácil de entender, né? Agora eu vou pegar a conta e vou substituir as derivadas que eu encontrei de x e de y, que vai ficar assim, tá? E aí, pessoal, eu agora preciso substituir o ponto 1 e 1 nessas derivadas. Então, quando você fizer isso, vai ficar assim, tá? E aí, fazendo a continha aí, vocês vão achar que isso aqui é óbvio que é 1, aqui também é 1. Então, vai ficar 3 meios vezes x menos 1. E aqui você vai fazer a conta, vai ficar 1 meio vezes y menos 1. Professor, eu vou ter que multiplicar isso por x e y por y, fazer uma conta, outra conta de novo, não aguento mais. Não. Porque aí nós vamos, se vocês forem fazer, geralmente vocês vão pedir para vocês na forma clássica. E aí na forma clássica, isso aqui a gente já viu que é a variação de x, que é a mesma coisa que dx, e isso aqui é a variação de y, que é a mesma coisa que dy. Tá ok? Então a gente vai ficar assim, ó. A variação de z é a mesma coisa que 3 meios vezes a variação de x, mais meio vezes a variação de y. Espero ter ajudado vocês, gente. Um abraço.